O meu nome é Cíntia Pessoa. Eu sou assistente social, formada na Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente, eu estou fazendo especialização em Direito Social e Políticas Públicas na FAFIRE e faço também parte, sou membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Raça, Gênero e Políticas Públicas da Universidade Católica, coordenado pela professora doutora Valdenice Raimundo. E eu me intitulo como uma mulher feminista negra, que sou estudiosa no âmbito dos direitos humanos das mulheres negras. Quais são esses direitos que historicamente vêm sendo voltados à população feminina negra, e sou uma defensora dos direitos humanos como um todo. Então, sobre política pública de segurança voltada às mulheres negras, eu acho até engraçado, porque assim, se a gente olhar para trás, para a história, a gente vai entender, fica muito claro pra gente como essa mulher vem sendo tratada historicamente. Mulher negra tem seu histórico de vida, sua história vem sendo contada, na verdade, muito atrelada ao sistema de escravidão, ao processo escravocrata. Quando falam da mulher negra, esquecem que a história dela não começou aqui, nesse continente, não começou aqui no Brasil. Esquecem de falar a ligação dessa mulher com o continente africano, a ligação dessa mulher com povos que foram escravizados, mas que não receberam essa escravidão de forma pacífica. Eles lutaram frente a esse sistema, sistema cruel, sistema desumano. E ao contar a história da mulher dessa forma, muito folclorizada, desconsiderando sua história de luta, sua história de resistência, retratam a mulher negra como uma pessoa. Essa fala não é minha, isso quem diz é Lélia Gonzalez. Lélia diz que no momento que se fala da história da mulher negra, desconsiderando essa relação dela com o continente africano, retratam ela como uma mulher submissa, como alguém cordial, e isso não é a verdade. E automaticamente, esse processo de retratar uma mulher negra submissa e cordial levou a mulher negra ao que ela é hoje. Hoje, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA 2013, ele diz que a mulher negra, ela representa 51,8% do total de 59 milhões de pessoas desse Brasil, desse país. Essa mulher, ela é maioria nesse Brasil, ela é o principal grupo quando a gente pensa em situação de pobreza, é o principal grupo quando a gente pensa em situação de violência, mas não existe nenhuma política pública que seja voltada, política pública de segurança que seja voltada às mulheres negras, que tenham como foco a mulher negra. Muito pelo contrário, a gente tem políticas públicas que universalizam as mulheres. E aí Djamila, ela vai dizer isso, que não se pode universalizar a categoria mulher, porque as mulheres, elas são diversas, e a mulher negra, ela sofre uma dupla opressão. Ela sofre em consequência do machismo, e ela sofre em consequência do racismo nessa sociedade. E aí, essa relação, essa mistura de opressão, coloca a mulher num grau de maior vulnerabilidade social, a mulher negra, porque ela é a maior vítima. Se você olhar para a questão de violência, a mulher negra é a que mais sofre violência doméstica. Se você olhar para a questão de mortes, a mulher negra, no caso das mulheres, é a que mais morre. Então, assim, não existe nenhuma política pública de segurança voltada para as mulheres negras. Quando você vai para os dados, no mapa da violência de 2015, esse mapa, ele mostrou dados de 10 anos, que foi de 2003 a 2013. E esses dados, eles vão mostrar que a taxa de homicídio de mulheres brancas caiu 3,6% para 3,2%. Aí a queda foi de 11%. Já a taxa de homicídios de mulheres negras aumentou, cresceu de 4,5% para 5,4%. E esses dados, eles evidenciam um aumento de 19,5% dos homicídios. E assim, eu acho que as políticas de segurança pública, no caso, pensando em quais seriam, eu acho que ela não deveria tratar o indivíduo mulher como um único, como alguém que sofre o mesmo tipo de violência da mesma forma. E sim olhar para essas mulheres e entender que elas são diversas e fomentar políticas públicas conscientes de que nesse país, se a maioria
maioria das mulheres são negras, né? E essa mulher, ela tá num patamar de vulnerabilidade social bem maior com relação, em comparação às mulheres brancas, a gente tem que construir mecanismos de proteção para essas mulheres. Mecanismos que identifiquem os locais de risco, identifiquem quais são as maiores vítimas e como modificar essa situação. Eu acho que o pontapé inicial para a gente pensar políticas de segurança voltada para a mulher negra, o Estado se entender como um país racista, né? Porque, assim, a gente sabe que na Constituição Federal de 1988, o racismo, ele já é tratado como um crime, né? Então, o Brasil, ele já passou a reconhecer o racismo dentro do país, mas a prática, ela é esvaziada. A gente não vê nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de luta contra o racismo. A gente fala que existe racismo, mas ninguém se entende como racista. Primeira questão. A segunda é a questão de que as feministas negras já evidenciaram desde a década de 70 e continuam denunciando, que é o fato das mulheres negras elas serem violentadas desde o processo escravocrata, né? Desde o período colonial. Isso não é falado, isso não é evidenciado. E isso precisa ser combatido. Quando você vai para os dados, você consegue entender que a mulher negra ela é a maior vítima de estupro nesse país. Mas essa realidade não é atual. Isso acontece desde o período colonial. O Estado brasileiro ele tem que criar políticas voltadas para quem está em maior vulnerabilidade social, que são as mulheres negras. Então, eu acho que o pontapé inicial é esse. Primeiro, a gente buscar estratégias de combate ao racismo e depois a gente entender que a mulher negra ela vem sendo historicamente violentada. E aí a gente vai para a última questão, né, que é sobre a Lei Maria da Penha em Pernambuco, se essa lei garante a segurança da mulher negra ou se eu acho necessário implantar alguma medida específica para esse grupo. Primeiro, a gente tem que entender o que é a Lei Maria da Penha. É uma lei que busca criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, mais uma vez, a mulher sendo tratada como uma categoria universal, não como uma categoria diversa. E aí a gente volta para Pernambuco. No site da SDS, a gente tem mensalmente indicadores de violência doméstica e familiar contra as mulheres. E esses indicadores eles são divididos por regiões e por municípios. Só que, mais uma vez, não se evidencia quem é essa mulher. Quem é essa mulher que está sofrendo violência familiar e doméstica. Se a gente não para, em primeiro lugar, para saber qual é a cor dessa mulher, como é que a gente vai entender por que a mulher negra é a maioria? Se a gente entende as mulheres de forma universal, não entendendo as particularidades das realidades de cada um, como é que a gente vai buscar combater dados tão gritantes quanto esses, por exemplo, de Pernambuco, com relação à violência doméstica e familiar que as mulheres sofrem diariamente? Se você olhar aqui por município, são números grotescos, são números gigantes. Breu e Lima, de janeiro para outubro, 341 mulheres sofreram violência doméstica e familiar. A realidade ela não vai mudar se você não tratar as mulheres de forma diversa, se você não buscar a criação de políticas públicas que entendam a diversidade dessa mulher. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é para a gente colocar as pessoas que são o futuro do país para debater sobre opressão, sobre racismo, sobre gênero, sobre machismo. Mas o gênero masculino sempre teve em evidência no país. Então, assim, a gente tem que buscar, primeiramente, priorizar isso. Porque a violência que a mulher sofre, ela é naturalizada. É uma violência que muitas vezes a gente escuta que briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Isso é histórico, isso eu acho que você já escutou, já escutei, coisa da minha avó, da minha mãe. Isso traz uma carga de naturalização para a violência que a mulher sofre. E quando você tem a violência de gênero imbricada com a violência racial, isso é pior ainda. Então, penso de acordo com muitas feministas negras também pensam e falam, como por exemplo Djamila. Ela diz que o machismo e o racismo, eles estruturam todas as relações sociais e que é preciso existir um debate maduro em relação a isso. O machismo e o racismo institucional estão imbricados na nossa realidade, são estruturados, estão na estrutura do nosso país, da nossa realidade social. Então, assim, se a gente não discute, se a gente não fala, parece que ele não existe. Então, assim, tem que existir
uma forma de a gente debater essas questões, seja em sala de aula, seja em nossa casa, para que eles deixem de existir. Porque tá dentro da nossa realidade, tá na estrutura. E a gente só consegue modificar a estrutura se a gente for na base. É minha opinião, é o que eu acho com relação à política pública. Eu acho que a gente tem uma defasagem enorme de política pública voltada para a população negra, especial para a mulher negra, a gente não tem. E enquanto a gente não buscar fomentar essas políticas, passar a estudar a realidade dessas mulheres, passar a entender quem são as mulheres que sofrem violência, quem são as mulheres que estão morrendo, passar a buscar quais são as bases que estruturam essas opressões, a gente não vai sair do lugar.